Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 13 de setembro, dia de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi um homem simples e de grandes virtudes. Defendia com força os pobres e a ética. Enfrentava a corte imperial de seu tempo, apontando-lhe os desvios e o estilo de vida que levava. Foi também um grande pregador do Evangelho e é reconhecido como o doutor da Eucaristia. Sua vida fundada no mistério de Cristo nos desperta para o compromisso cristão em nossos dias. São João Crisóstomo recebeu o nome de Crisóstomo porque ele era chamado de o Boca de Ouro, um grande erudito e um grande propagador do Evangelho. Evangelho hoje, para reflexão, é de Lucas 7, 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. O texto é o famoso texto da viúva de Naim. Alguns aspectos importantes que podemos destacar dele. Primeiro, o que seria daquela mulher? Veja bem, a propriedade, os bens passavam de pai para filho, de homem para homem. Esta mulher não ia ter mais nenhum homem na sua casa. Não se fala que ele era casado aqui, porque não é relatado que tinha esposa ou filhos, portanto, era filho único. E quem acompanha o cortejo fúnebre é sua mãe. Portanto, provavelmente ele não era casado, era solteiro. Portanto, aquela mulher não teria parte na herança. Se ela tivesse algum bem, alguma terra, alguma coisa, ficaria para os irmãos do seu marido, que poderiam casar com ela para que desse descendência ao seu irmão, ou não. Ou seja, aquela mulher seria jogada na rua da amargura. Primeiro ponto. Segundo, ela perde o filho. Imaginem a dor daquela mulher. Ela acabou de perder o seu filho e ela sabe qual será o seu destino. Jesus, ao perceber isso, veja bem, a mulher não pede nada a Jesus. Ninguém pediu nada para ele. Ninguém falou: ô mestre, então, estamos nessa situação aqui. Dá para você resolver? Não, ninguém pediu nada para ele. Ele, movido por compaixão por aquela mulher, sabendo o que poderia acontecer com ela, toca no esquife. Primeiro ponto a destacar. Ele não tem medo da impureza. Ele tocou num esquife de alguém que está morto. Pela lei está impuro. Ele não dá bola para isso. Segundo, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Eu já falei para vocês em outras passagens que o deitar-se na Sagrada Escritura representa a morte e o levantar-se, o ressuscitar. Jesus estava dormindo no barco enquanto as águas movimentavam a barca para lá e para cá. Ele está morto. Representa a morte de Jesus. Depois ele se levanta, a ressurreição. E aquela balbúrdia que estava dentro do barco acaba. Porque ele venceu a morte. Acabou. Quieto. Ele venceu a morte.
Ele derrotou as forças do mal. Hoje, de novo, qual que vai acontecer com esse jovem? Ele vai morrer de novo. Assim como Lázaro. Assim como o filho da viúva lá do profeta Elias. Porque Cristo será o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Aí sim, todos que morreram antes dele e todos que morreram depois dele também ressuscitam. Mas até então, essa ressurreição, ela é momentânea. Lázaro ressuscita depois de 3 dias. O filho da viúva, lá de Elias, o menino morreu, Elias foi lá e ressuscitou. Hoje é a mesma situação. Porque é uma ressurreição momentânea. Cristo não morreu ainda e nem ressuscitou. Portanto, não é definitiva. Todos nós agora, quando morrermos, ressuscitaremos definitivamente. Antes não, a pessoa morria definitivamente. Então, esse destaque. Terceiro aspecto e último que podemos destacar no texto. O povo fica com medo diante daquela situação. Por quê? Porque eles veem que aquele homem que está ali é um homem de Deus. É um sinal de Deus no meio deles. E é interessante observarmos que Cristo é sempre Deus que caminha no meio dos homens. Se olharmos a história do povo hebreu, a história do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, Deus sempre foi um Deus que caminhou no meio do povo. Sempre esteve inserido no meio e na vida do povo. Né? Desde o momento que libertou da terra do Egito. E a gente vê que Deus é um Deus que caminha no meio do povo. Né? Deus caminha conosco, Deus está dentro de nós. É interessante isso, né? Por isso, queridos irmãos e irmãs, confiemos sempre nesse Deus que está ao nosso lado, que está dentro de nós, que está no nosso irmão, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ele está aqui para nos amparar, para nos fortalecer e para nos salvar. Para isso, basta que abramos o nosso coração a Ele. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.